e a sua família pode demonstrar o seu talento. Vamos aplaudir a Deus mais uma vez. Vai ser demais o nosso acampe. Por que eu estou passando isso aqui, irmãos? Porque ainda tem vaga. Você pode me procurar no final da reunião, você pode me mandar uma mensagem, você pode garantir a vaga sua, da sua família, e vai ser sucesso, eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar então uma palavra. Antes de começar, eu quero fazer uma oração, pedir para que Deus nos direcione aqui. Feche seus olhos, aquieta o seu coração, aquieta a sua alma. Quem sabe você chegou nesse lugar agitado, quem sabe você chegou nesse lugar angustiado, triste, quem sabe você veio arrastado, você veio mesmo sem vontade de vir. Mas eu quero dizer para você, o Senhor tem uma palavra para você nessa manhã. O Senhor tem uma direção para você. Deus, nós nos colocamos debaixo da Tua soberania, da Tua grandeza. Porque nesse lugar aqui, o importante é que o Senhor cresça e apareça. É que o Senhor resplandeça a Tua glória. Que o Senhor fale aos nossos corações aqui, ó Deus. Nós te pedimos, encha o nosso coração de alegria, de fé, de esperança, de convicção. Que o Senhor esteja, ó Deus, renovando as nossas forças, trazendo renovo na nossa alma, trazendo renovo na nossa família, trazendo renovo no nosso ministério, na nossa vida, na nossa história, meu Pai. Nós te pedimos, fala ao nosso coração, nos dê ousadia, intrepidez, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra, e Pedrão já deu um spoiler aí, né, da frase, que é a inspiração dessa palavra. A frase é que alguns querem vencer, outros precisam vencer, e isso diz tudo. Tem uma diferença muito grande, né, tia Leida? Alguns querem, muitos querem, mas outros precisam. É uma questão de necessidade, é uma questão de urgência, precisam vencer, e isso diz tudo. Por que eu estou falando, irmãos? Porque tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Principalmente na intensidade. Uma pessoa que quer, irmãos, é uma intensidade, mas uma pessoa que precisa é outra intensidade, é outro empenho, é outro foco, é outra determinação. Quando a pessoa sente que ela precisa, que é algo que é inegociável, ela precisa vencer. E eu quero dizer para você, a forma como você reage vai revelar isso. A forma como você reage revela se você quer ou se você precisa. É igual uma pessoa no trabalho, irmão. Você vê uma pessoa trabalhando, está explícito ali, ó. Você olha para ela, se ela somente quer trabalhar ou se ela precisa trabalhar. Você percebe nas atitudes dela, no comportamento dela. Está claro para nós. Eu vi um vídeo eu achei engraçado. Eu vi um vídeo, um senhor, ele senta numa calçada, ele ergue os olhos para o céu e fala assim: Senhor, abre as portas para mim, me ajuda a arrumar um trabalho para eu ganhar dinheiro e sustentar a minha casa, eu conseguir comprar comida, passando necessidade. E aí, irmãos, questão de segundos, aparece uma pessoa do lado dele, fala assim: ô meu senhor, tudo bem? O senhor não quer 50 conto para nós descarregar essa carrada de tijolo ali, não? Aí ele ergue os olhos e fala assim: eu estou falando é com Deus, não é com o diabo, não. Então, irmãos, a pessoa, ela não quer trabalhar. Será que ele precisa? A porta se abriu rapidinho, a oração foi respondida assim, ó, questão de segundos, mas de repente ele retrocedeu, porque o serviço é difícil demais, é puxar demais. Então a forma como ele se comporta vai revelar se ele quer ou se ele não quer. A forma como você trata a sua família, como você se comporta com a sua família, revela se você somente quer a sua família ou se você precisa da sua família. E muito mais do que isso, quem sabe o ápice dessa palavra, a importância maior é como nós lidamos com a presença de Deus. Será que eu somente quero Deus? Ou eu preciso de Deus? Ou eu anseio pela presença de Deus?
ou eu sou apaixonado por Deus, ou eu não consigo ficar sem Deus. É importante nós sondarmos o nosso coração, irmãos. Eu não sei se você já percebeu como que a nossa postura muda completamente. Quando algo deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade da nossa vida, a postura muda, o jeito de agir muda. É igual uma pessoa que às vezes acordar cedo para fazer exercício. Muitos querem, mas poucos fazem, não é verdade? Quantos não falam assim, nossa, eu quero começar a fazer uns exercícios. Eu quero começar a acordar cedo. Quem já fez essa promessa aqui? Deixa eu ver, foi só eu, irmãos? Nossa, eu estou precisando fazer um exercício. Eu quero começar. Irmãos, mas só fica no nível do querer. Eu quero. Agora, vamos supor que chega um diagnóstico lá para você, o médico pega os seus exames, você vai ao médico e o médico fala para você, olha, deixa eu te falar uma coisa, ou você movimenta, ou você faz o exercício, ou sua saúde vai piorar. E aí, irmãos, como que é? Aí de repente, aquilo que eu dizia assim, quando der eu faço, aí vira assim, eu preciso fazer. Eu preciso fazer, eu não tenho escolha, eu tenho que acordar e eu tenho que fazer. Somos muito relapsos, irmãos. Enquanto for uma opção, isso vai sendo deixado de lado. Mas quando passa a ser uma necessidade, as coisas mudam. É igual uma pessoa que fala assim, nossa, eu estou precisando economizar. Quem já falou isso também? Deixa eu ver aqui, irmãos. Que bom, nós estamos todo mundo mesmo. Hein? Eu estou precisando economizar. Nossa, estou gastando dinheiro demais. Né, Karen? Gastando dinheiro demais, gente do céu, isso aí fica perigoso. Aí você continua gastando desesperadamente. Aí chega uma hora, irmãos, o nome é negativado. Aí você começa a passar necessidade. Aí você vê que você está perdendo crédito na praça. Aí na hora que o negócio zanga de vez, aí o que você vai fazer, irmãos? Você vai mudar. Mas por quê? Você está sendo obrigado a fazer isso. Quando isso acontece, a mentalidade muda. As decisões mudam. A disciplina aparece. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque existe uma diferença muito grande entre querer e precisar. Uma pessoa que somente quer, ela só tenta. Mas uma pessoa que precisa, ela faz o que for necessário. É o que for necessário. Ela vai se comportar diferente. Uma pessoa que somente quer, ele negocia com a desculpa. Mas uma pessoa que precisa, ele elimina a desculpa. Vocês estão entendendo? Ele elimina a desculpa. A desculpa já não existe mais. Porque agora ele precisa. Ele não tem escolha. Ele não tem saída. Então a intensidade é outra. E é aqui que eu faço uma pergunta, como eu falei aqui. E essa pergunta precisa mexer com todos nós hoje, irmãos. Na nossa vida espiritual. Será que eu apenas quero Deus? Ou eu preciso de Deus? Porque enquanto Deus for apenas um querer na nossa vida, Ele vai ocupar um espaço opcional na sua vida. É um espaço opcional. Não é o espaço que Ele queria ocupar, mas é o espaço que você está dando. É isso que você tem para entregar para Deus. Então é isso que você vai ter de Deus. Isso aqui vai determinar o tamanho da sua fome. Mas eu quero dizer que no dia que ele se tornar uma necessidade, no dia que você tiver uma trombada com Deus, como aconteceu com vários homens de Deus, como Paulo que caiu do cavalo, que Deus apareceu numa luz forte, pegou aquele homem de jeito, como no dia que Isaías se deparou com a grandeza e a soberania de Deus, que ele viu o Senhor num alto e sublime trono. A partir de momentos como esse, o Senhor já não era mais uma questão de querer, era uma questão de necessidade, de vida ou morte. Eu preciso de Deus, a minha vida não faz mais sentido sem a presença de Deus. E é sobre isso, porque quando eu entendo que eu preciso de Deus, tudo muda, irmãos. As nossas prioridades mudam, as suas decisões mudam, a sua entrega, ela muda. A sua vida inteira muda, porque você entendeu o mais importante dessa vida, porque nós vivemos aqui nessa terra. É pela presença de Deus, não é por bens, não é por coisas que conquistamos aqui nessa terra, mas é pela presença.
E nada do que você tem ou vier a ter vai ser mais importante do que a presença de Deus na sua vida. Nada. No reino de Deus, infelizmente, irmãos, muitos vivem uma vida espiritual baseada no querer. Somente quer. Eu quero orar. Estou precisando fazer uma oração, eu quero orar. Eu quero jejuar. Eu quero mudar de vida. Quantos já ouviram isso, irmãos? Eu quero mudar de vida. Mas é só no nível do querer. Poucos vivem no nível da necessidade ou da urgência, como eu estou falando. De mudar a frase, de poder dizer assim, eu preciso de Deus. De colocar isso como se fosse um grito de socorro, que às vezes está ecoando dentro de você, e você precisa pôr isso para fora, e dizer assim, eu preciso de Deus. De poder dizer, quem sabe, eu preciso romper. De você que está preso em algum pecado, em algum laço na sua vida, algo que te prende, e você precisa entender que já é necessidade, não é simplesmente querer romper, mas é precisar romper. Sair dessa vida, sair desse cenário, é você poder dizer que eu preciso vencer isso, eu preciso vencer, eu não tenho escolha, como eu disse no começo, uns querem vencer, outros precisam vencer, e isso diz tudo, não tem mais o que falar, é ponto final, irmãos. Nós precisamos vencer, porque é exatamente isso, são comportamentos como esse, que define os resultados espirituais na nossa vida. Em cima disso, ontem o pastor Elton falou sobre Daniel aqui na Rede Jovens, eu estava prestando atenção, porque Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar. Irmãos, Daniel decidiu, não foi só não comer, Daniel decidiu pela presença. Por que ele não comia aquela comida consagrada? Pela presença. Por que ele não se envolveu com os deuses daquela época? Pela presença. Por que ele não ensoberbeceu por causa do trono, do que foi proposto para ele? Pela presença. Por que ele não se prostrou diante daquela estátua? Pela presença. Tudo que Daniel fez é pela presença. Ele decidiu pela presença. A presença para ele foi mais importante do que cargo. Foi mais importante do que governo, foi mais importante do que bens. Nada superou a presença na vida de Daniel. E por isso que o Senhor era com ele. Por isso que o Senhor sustentou a vida daquele homem. É porque nós temos uma ordem muito invertida, irmãos. Nós vivemos num mundo que nós temos vários tipos de necessidade. Aí nós entendemos que a nossa necessidade é prioridade. Não é isso. O dia que você não entender, gente, a presença, ela tem que vir primeiro do que qualquer necessidade na sua vida. Se você não tiver a sua necessidade correspondida, a sua cura não acontecer, mas você tem a presença, isso basta. Você pode ficar enfermo a sua vida toda, mas Deus não me deu a cura, eu não tive a cura, mas você teve a presença e você tem a eternidade com Ele toda. Mas nós só pedimos a necessidade, nós só pedimos a cura, nós só pedimos coisas, nós só pedimos bens, e não estamos pedindo a presença. Está errado. E por isso que nós somos tão pequenos, e por isso que nós deixamos tanto a desejar, e por isso que nós não sentimos tanta presença, porque as nossas prioridades são outras. Então, é muito sobre isso. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, homens e mulheres que não queriam apenas Deus ou algo de Deus, mas eles precisavam de Deus. E nós temos na Bíblia também exemplos de pessoas que ainda não tinham entrado nesse nível da necessidade, estava só no nível do querer. Um exemplo claro disso, que eu acho que a maioria conhece, é o jovem rico. Um jovem rico, ele chega na presença do Senhor, ele vê Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O Senhor fala assim: você já conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. O que é isso aí? Desde a minha infância, eu já estou observando os mandamentos, eu conheço tudo. Aí Jesus fala assim: parabéns, meu filho. Pô, mas você está no caminho certinho, então já é meio caminho andado aí. É só correr para o abraço. Aí Jesus fala para ele assim: olha, só te falta uma coisa. Irmãos, eu fico pensando naquele jovem assim:
Então, se eu já estou fazendo tudo, vou mandar que essa aí eu vou matar no peito e vou fazer o gol. O que é que falta? E aí Jesus falou assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você me segue. Irmão, aquilo foi uma facada. Aquilo foi um balde de água fria. Porque a Bíblia diz que ele virou as costas, que ele foi embora triste. Ele não deu continuidade. Quando eu olho para o jovem Henrique, irmãos, eu vejo aqui, é quando o querer já não é suficiente. O querer não é suficiente. Nem todo desejo é suficiente para gerar transformação. Você vê que ele queria, mas isso não foi suficiente para gerar transformação na vida dele. Então você percebe que enquanto você está no nível do querer, você está abrindo mão de transformação de Deus na sua vida. A transformação ela ocorre quando nós passamos para o nível do precisar, da urgência, da necessidade. Porque você vê, ele corre até Jesus, ou seja, ele demonstra interesse, sim ou não? A Bíblia diz que ele é que vai até Jesus, não é que Jesus vai atrás dele, não, ele vai até Jesus, então ele está demonstrando interesse. A Bíblia diz que ele se ajoelha diante de Jesus, irmãos. Aqui ele demonstra não só interesse, mas ele demonstra respeito. Porque ele se prostra diante de Jesus. E aí ele faz a pergunta certa. Esse cara estava fazendo tudo certo. Ele falou, Senhor, o que eu faço, perdoe? Ele podia perguntar qualquer coisa. Ele podia falar qualquer coisa ali com Jesus, sabe? Tantas curiosidades, eu estava com Jesus. Mas ele falou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Irmãos, ele estava no caminho certinho. Quando eu vejo tudo isso aqui, irmãos, para mim fica claro, ele queria muito. Ele queria muito. Mas quando Jesus responde, vende tudo e dá aos pobres, aí a história acabou. Aí tocou na ferida. A Bíblia diz que ele vai embora triste. Ele queria a vida eterna, sim ou não, irmãos? Ele queria. Mas ele não queria abrir mão do que prendia ele nessa terra. Muitas pessoas querem a vida eterna. Muitos de nós aqui queremos. Mas infelizmente, muitos ainda não conseguem abrir mão do que te prende aqui nessa terra. Tem coisas ainda que tomam o lugar de Deus na sua vida. Não foi diferente que esse cara. Esse cara tinha uma vida perfeita. Perfeita. Tudo. Estava com a faca e o queijo na mão. Mas tinha coisa que prendia. E quem só quer, negocia. Mas quem precisa, se entrega. E ali, irmãos, ele não entregou. Esse é o nível do querer. Ele queria o céu, mas não queria perder a terra. Irmãos, isso tem que falar conosco, isso tem que mexer com a nossa estrutura. Ele queria o céu, mas não queria perder a terra. Sabe, nós queremos o céu, nós ansiamos pelo céu, mas o que está te prendendo aqui na terra? O que está te amarrando? O que ainda tem o seu coração? Sabe, ele queria Jesus como um acréscimo na vida dele, não como uma prioridade. Ele queria Jesus como um acessório na vida dele, não como prioridade. Irmãos, Jesus tem que ser prioridade. Não teve como levar aquela conversa adiante, irmãos. Porque ficou claro que Jesus não era prioridade na vida dele, ele não entendeu isso. E você vê que Jesus não negociou com ele, não, mas vem cá, meu filho, você é uma pessoa boa. Não tem negociação com Jesus. Ou ele é tudo na sua vida, ou ele não é. A decisão é sua. Aquele homem foi embora. Mas é porque nós ainda estamos presos a coisas nesse mundo. Tem coisas ainda que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Que está nos prendendo. Às vezes é um pecado, às vezes é uma mentira, às vezes é um vício, às vezes é uma coisa que é mais forte do que você. Eu não sei, mas nós precisamos nos prender disso. Sabe quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus for prioridade na sua vida e na sua história. É só assim, irmãos. Ele queria a bênção, mas não a transformação. Não queria transformação, é só a bênção. Porque a transformação ela dói. A transformação ela machuca. A transformação ela incomoda. Ele queria só a bênção. Eu quero só o benefício. Eu só quero ter o Senhor comigo. Eu só quero a vida eterna. Ele não queria o relacionamento. Ele queria seguir Jesus. Mas não ao ponto de custar tudo.
Eu quero seguir Jesus. Mas também não precisa chegar ao ponto de custar tudo. Já viu aquelas pessoas que querem seguir Jesus, mas não precisa ser tão radical assim? Vocês conhecem pessoas assim? Não, eu quero seguir Jesus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu entendo também que não precisa ser tão radical assim. Eu acho que a gente consegue controlar as coisas. Eu consigo agradar todo mundo, eu consigo agradar os irmãos aqui da igreja, os pastores, né? E eu tenho meus amigos também, eu tenho as coisas, eu gosto de estar junto com eles, então a gente acaba que dá uma envolvida ali e tudo. E eu quero dizer, seus amigos nunca vão vir para a presença de Deus. Porque você não tem nada para oferecer para eles. Você não tem nada. Você é só mais um. O dia que você mostrar convicção na camisa que você veste, aí você vai influenciar pessoas. Aí você vai fazer a diferença. Mas o dia que você tiver convicção de quem você é, o dia que você tiver convicção de que Jesus é tudo na sua vida e na sua história, de que Ele mudou a sua família, a sua casa. É isso. É isso que contagia, é isso que transforma. Não é negociar, é fazer, é viver. Então, irmãos, você pode ver N casos aqui. Faraó, um brincalhão. Faraó é um que queria só o benefício, porque quando as pragas vinham, que Moisés ia lá e mandava as rãs, e mandava os trovão, e mandava tudo. Sabe o que Faraó falava, irmão? Ora por mim. Você conhece gente assim? Fala assim, ora por mim, gente. Ora por mim, pede para o Senhor limpar a nossa nação, para o Senhor limpar a nossa terra. Vamos negociar. É isso, irmãos. Faraó, ele só queria. Só queria. Essa é a síndrome de Faraó. Ele queria o alívio, não a libertação. E é assim que nós queremos. Nós queremos, irmãos, é só colocar um fim na dor, não a mudança de vida. Às vezes eu estou passando por uma dor, por dificuldade, eu quero só trazer o fim nessa dor, só preciso do alívio. Mano, mudar de vida é outra história. Aí é outra história. Faraó era assim. Não queria mudar de vida, ele só queria resolver o problema dele. E assim você vê também, Saul, por exemplo, só queria o benefício. Deus falou para ele, elimina os amalequitas, não quer que sobra nada, nem um animal. Irmãos, ele vai lá, aí depois chega diante do profeta e fala assim, eu obedeci. Aí o profeta, mas peraí, eu estou escutando um balido de ovelha, eu estou escutando um barulho de animal. Não, mas deixa eu te explicar, eu obedeci, mas é porque o povo popou. O povo, irmãos, a palavra foi para ele era o rei. Aí colocou a culpa no povo. Está errado, ele falou assim, não, tudo bem, eu pequei, mas por favor, honra-me diante do povo. Não me envergonha não. Esse foi o pedido dele. Por quê, irmãos? Porque Saul, ele queria aprovação, não transformação. E é isso que nós queremos. Nós ficamos buscando de Deus só aprovação. Nós não queremos transformação. Eu só quero que Deus me livre dessa situação. Eu só quero que Deus me livre da vergonha, do engano. Mas eu não quero transformação, porque transformação exige muito. Transformação é muito forte. E é verdade, irmãos, conversão é uma palavra muito forte. Mas eu tenho saudade, porque antigamente as pessoas se convertiam de verdade. Tinha gente que convertia, irmãos, vinha para a igreja convertir. E hoje nós vivemos um evangelho que muitas pessoas negociam. E para eles está tudo bem. Flertar com o mundo. Está tudo bem. E é esse tipo de síndrome. As pessoas estão fazendo o que precisar para ter as coisas de Deus, benefício de Deus. O livro de Atos, tem um rapaz chamado Simão, um mago, que ele vê Pedro curando as pessoas, libertando, recebendo o Espírito Santo. Ele chega assim e fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Quanto que você quer? Quanto você quer para você transferir esse poder aí e eu poder orar para as pessoas e ele ser curado e eles receber o Espírito Santo? Põe preço, coloca preço aí, o que tem? Irmãos, Pedro falou assim, guarda o seu dinheiro aí, meu filho. Guarda o seu dinheiro aí, porque as coisas de Deus a gente não vende não. Aí eu fico percebendo, né? Esse homem queria só poder. Ele não queria relacionamento, ele queria poder. Ele estava no meio do mover de Deus, mas continuava com a mentalidade de mercado. Não de reino, mas de mercado. E muitas pessoas estão com mentalidade de mercado, querendo comprar as coisas de Deus. Querendo vender as coisas de Deus, o poder de Deus. Irmãos, o seu dinheiro não compra o poder de Deus. O seu dinheiro não compra a paz de Deus. O seu dinheiro não compra a presença de Deus. Porque isso se conquista nos pés dele. Guarda o seu dinheiro para fazer o que você quiser, menos para comprar Deus. Porque Deus não se compra. Nós precisamos entender que isso aqui não é um mercado. A visão aqui tem que ser de reino.
tem que ser de transformação, tem que ser de confronto, tem que ser de mudança, de renovo, de esperança. É isso que é o Evangelho, irmãos. É isso, mas são pessoas que só queriam o benefício, como Judas. Judas, enquanto Jesus estava curando, irmão, Judas estava lá, cuidando das moedas, fazendo financeiro, tesoureiro dos discípulos. Judas viu Jesus curando pessoas, mas na hora que a batata assou, na hora que o negócio pegou, irmãos, o que Judas fez? Traiu Jesus. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, irmão. Porque Judas, ele só queria os benefícios, não rendição. Porque uma pessoa que só quer, irmãos, ela permanece só enquanto é vantajoso para ela. Põe isso na sua cabeça, você vai ver. Uma pessoa que só quer é aquele sanguessuga, ele vai ficar do seu lado até que você tenha alguma coisa para oferecer. Enquanto for vantajoso para ela estar com você, ele vai estar. Mas no dia que a batata assar, ele não vai estar. Porque quem precisa fica até o fim. E aqui ficou claro nisso. Então, irmãos, são vários exemplos. Mas graças a Deus que nós temos pessoas aqui também na Bíblia que não somente queria, mas que precisava. Primeiro delas, irmãos, livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, vai falar de Bartimeu. Bartimeu, um cego que clamou de uma forma intensa, de uma forma diferente. Bartimeu, ele viu, ele percebeu a presença de Jesus, irmãos, e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não era assim não, irmão, era gritado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a ponto das pessoas mandarem calar a boca, cala a boca. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, até ele conquistar, esse homem não calou. E isso é atitude de pessoas que não somente quer, mas de pessoa que precisa. De pessoa que anseia. De pessoa que está entregando tudo por aquilo. De pessoas que entendeu que aquele era o momento. De pessoas que entendem que a oportunidade não pode passar. E essa foi a atitude dele. Irmãos, ele não queria apenas enxergar, ele precisava enxergar. E por isso da intensidade. E por isso da força. E aqui, irmãos, a atitude dele falou tudo. A atitude dele mandou uma mensagem para Jesus. A atitude dele chamou a atenção de Jesus. Falou assim: esse homem é diferente. Esse homem, eu não posso continuar minha caminhada enquanto eu não curar esse homem. Porque o que ele está fazendo é extraordinário. Esse homem parou não somente a mim, mas a todos que estão aqui. Porque é uma pessoa que não somente queria, mas que precisava. As pessoas mandavam ele calar, ele gritou mais alto. As pessoas tentavam impedir, ele rompeu a multidão. Sabe, irmãos, ele não negociou o milagre, ele fez o que foi preciso. Essa foi a atitude de Bartimeu. Porque uma pessoa que somente quer, diante da pressão, ela desiste. Ela desiste. Mas uma pessoa que precisa, ela rompe qualquer barreira, como Bartimeu fez. Nada foi suficiente para segurar aquele homem. Será que eu não estou negociando aquilo que eu já deveria ter rompido na minha vida? E tem coisa que você está negociando, e tem coisa que você já desistiu, e tem coisa que você não está lutando mais, e Deus está te desafiando nessa manhã. Ô meu filho, vamos, acredita, mais alto, mais forte. Será que não está faltando intensidade da nossa parte para alcançar algo, para mexer com Deus? Então Bartimeu é o primeiro exemplo, porque quem precisa rompe barreiras. E outra coisa, irmãos, quem precisa não negocia obstáculo. E aí não tem como eu dar uma palavra como essa, nesse sentido, irmãos, e não falar da mulher do fluxo de sangue, não tem como. O que aquela mulher sofreu, ela não tinha plano B, não tinha plano B, irmãos, 12 anos sofrendo de hemorragia, 12 anos, sem recurso, porque ela gastou tudo, a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo, sem apoio nenhum, porque ninguém podia ficar perto dela, a doença dela era contagiosa, ninguém podia aproximar dela, essa mulher não tinha apoio, essa mulher não tinha dinheiro, ela não tinha recurso, ela não tinha força, porque estava perdendo sangue, e pela lei, irmãos, nem ali ela poderia estar, sabe, mas ela dizia:
Eu fico imaginando, irmãos, quando ela viu Jesus, eu não sei qual é a distância, mas quando ela via Jesus, uma multidão passando, as pessoas cruzando entre elas, mas nada tirava o olhar de Jesus. E eu fico imaginando aquela mulher com sangue nos olhos, e aquela mulher dizendo assim: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar. E uma multidão correndo, e uma multidão gritando, mas nada tirava o foco dela. E ela dizia dentro dela: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curado, eu vou ser curado. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Ela não tirou os olhos dele. Essa mulher, ela não esperou o cenário ideal. Ela invadiu o impossível. Essa mulher invadiu o impossível. Sabe, às vezes, será que não é o momento agora de nós invadirmos o impossível? De nós termos uma atitude mais ousada? Aos olhos dos homens, ela não podia. Era proibido. Mas ela falou: não, é a minha chance, é a minha oportunidade. O impossível está diante dos meus olhos. Eu vou até ele. E ela invadiu e tocou nas vestes dele, irmãos. E ela foi curada. Porque uma pessoa que somente quer, ela vai dizer assim: quando der eu faço. Mas uma pessoa que precisa, ela vai dizer assim: tem que ser hoje, tem que ser hoje. Eu não posso perder a oportunidade. E era isso que estava no coração dela. Sabe, será que você está esperando o momento perfeito? Ou você está criando um momento para o milagre? Porque quem precisa não negocia obstáculo. Outra coisa, irmãos, quem precisa não abre mão. Quem precisa não abre mão. Ele luta até o fim. Jacó enganou seu irmão Esaú. Saiu fugido para terra do seu pai Labão. Labão enganou ele lá também, pagou os pecados tudo. Depois ele decidiu voltar, mas ficou sabendo que seu irmão queria matar. Porque ele tinha enganado seu irmão. Mas mesmo assim ele voltou, irmãos. Com muito medo, com a sua família, com tudo que ele construiu. Mas no meio do caminho ele teve uma experiência com Deus, num lugar chamado Val de Jaboque. Ficou sozinho com Deus, com o anjo. E ele lutou com o anjo a noite inteirinha, até o amanhecer. Até que o anjo tocou na coxa dele. Mas quando o anjo tocou, que o anjo ia embora, ele segurou o anjo e falou assim: eu não te deixarei, se você não me abençoar. Ele não soltou o anjo porque ele falou assim: é a minha oportunidade de mudar de vida. É a minha oportunidade de mudar de história. E isso aconteceu, irmãos, por causa da intensidade. Porque ele não abriu mão. E o anjo naquele momento falou assim: já não te chamarás Jacó, que é enganador, usurpador, mas te chamarás Israel. Porque você é um vencedor, você é um conquistador. Você lutou com Deus e prevaleceu. Deus mudou a história dele, Deus mudou a vida dele. Irmãos, poderia até ser que Esaú fosse e matasse ele, e a história dele terminasse ali. Mas antes disso ele teve um encontro maravilhoso com Deus. Mas Esaú não matou ele, irmãos. Misericórdia de Deus alcançou esse homem. Mas por que eu estou falando isso? Porque Jacó chegou num ponto que não tinha como negociar mais com a vida. Não tinha como mais negociar com o seu passado. Não tinha como mais negociar com Deus, irmãos. Por isso que ele tomou uma decisão radical. Eu não saio daqui sem a minha resposta. Essa foi a posição dele. E isso não é desejo, isso é necessidade espiritual, isso é posicionamento. O que Jacó fez foi posicionamento. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar a minha história. Eu preciso mudar o meu nome. Eu preciso mudar a minha reputação. É sobre essa sede de vontade, de mudar, de querer. Esse homem, irmãos, ele estava quebrado, ele estava com medo, ele estava precisando de mudança. Mas uma pessoa que precisa, ela não larga Deus até ser transformada, irmãos. Sabe, ela não abandona Deus. Ele segurou o anjo, ele falou assim: não, eu preciso. Sabe, será que você está buscando até acontecer, até cansar? Sabe, você precisa lutar, irmãos. Tem coisa na nossa vida que nós precisamos conquistar. Às vezes você quer uma família abençoada, mas você tem que lutar por isso. Você quer ter uma vida melhor, você precisa lutar por isso. Sabe, Jacó entendeu que ele precisava lutar, que ele precisava pagar o preço, irmãos. Escuta, quem precisa, entende
que a presença é suficiente. Nós estávamos num momento de louvor aqui, nesse culto. E eu lembro, a Cíntia falou assim: qual é a tua petição? Sabe, irmãos, nesse momento que ela falou, eu falei para Deus. Falei: Senhor, a minha petição não é a minha cura. Não é porque o Senhor abençoe minha casa, os meus filhos. Não é que o Senhor abençoe minha empresa. A minha petição nessa manhã é a tua presença. É ela que eu preciso. As outras coisas são consequência. A minha petição nessa manhã é a tua presença. Irmãos, quando eu falei isso, aconteceu isso aqui, ó. Quando nós priorizamos a presença, irmãos, quando você pede a presença vem. A presença vem. Você só precisa pedir a presença. Irmãos, muitos aqui me conhecem, sabem que eu nem sou de chorar, irmão. Mas eu não aguento quando a presença vem. Ela é muito forte. A questão é que nós estamos pedindo errado. Nós estamos pedindo para Deus abençoar a minha empresa, abençoar a minha casa, fazer as coisas para mim, me trazer livramento. Enquanto Deus está esperando você dizer assim: eu quero a tua presença. Irmãos, olha o Salmo 63, verso 1. Davi, ele estava num deserto, irmãos. Davi estava no deserto, com sede. Deserto de Judá, uma fuga. Eu não sei se era fugindo de Absalão, seu filho, se era fugindo de Saul, eu não sei. Mas ele estava num momento de muito aperto, num momento de muita dificuldade. Davi, ele poderia dizer assim: Senhor, eu tenho sede de livramento, eu tenho sede de cura, eu tenho sede do Senhor me tirar desse lugar, me livrar a minha alma da morte. Mas não foi isso que ele falou, irmãos. Ele falou assim: Senhor, a minha alma tem sede de ti. Vocês acham que eu estava com sede de água, irmãos? Eu tenho certeza, porque ele estava no deserto. Mas ele falou assim: antes da minha sede de água, existe uma sede que é maior. É a sede da tua presença. Se nós tivermos a presença dele, irmãos. Se nós tivermos a presença dele, queridos. Sabe, quem precisa de verdade chora. Quem precisa se derrama. Quem precisa se humilha. Uma mulher cirofenícia chegou diante de Jesus: Jesus, minha filha está endemoniada. Eu não sei o que eu faço mais. Irmão, Jesus falou assim para ela: minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Não é bom tirar os pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Irmãos, que comparação que é essa? Por que Jesus está fazendo isso? Comparando a mulher com a cadela. Cachorro. Eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aquela mulher falou assim: pois é, Senhor. Mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem no chão. Jesus falou assim: pode ir. Pode ir. Sua filha já está curada, não tem como não. Eu nunca vi uma fé dessa. É incrível. A sua fé. A sua filha está curada, pode ir lá, já deu certo. Ela se humilhou. Ana, chorando na presença de Deus, se humilhando. A ponto do sacerdote olhar e falar: você está bêbada, você bebeu demais. Falou assim: não, é minha alma que está amargurada. Eu estou chorando. E aqui, irmão, está uma atitude, não é de quem quer, é de quem precisa. Ela chorou, ela se humilhou. Deus, dai-me um filho. Dai-me um filho. Sabe, essa mulher se derramou. Ela não estava importando com a reputação, com o que ia pensar dela, com o que ia falar dela. Não, irmãos. Não era a aparência que importava mais. O que importava era a profundidade que ela estava vivendo na presença do Senhor.
Porque quem precisa chora, quem precisa se expõe diante de Deus. Quem precisa se expõe o seu coração por inteiro. Quem precisa de Deus não fica orando para se impressionar, ora para sobreviver. A oração é para sobrevivência. E não tem que ficar inventando demais não, irmão. Seja objetivo, seja verdadeiro na sua oração, e isso é suficiente. É igual quando Pedro estava lá, foi andar sobre as águas, caiu, afundou. Qual foi a oração de Pedro, irmãos? Senhor, salva-me. Pronto. Essa é a oração dele. E o Senhor prontamente estendeu as suas mãos e tirou ele do fundo daquele mar. Mas Pedro experimentou o sobrenatural, irmãos. Porque a Bíblia diz que ele afundou porque ele reparou na força do vento. Mas por um momento ele andou sobre as águas. Porque o barco é lugar de quem quer, mas as águas é lugar de quem precisa. É lugar de quem precisa. Então o nosso lugar não é no barco, é nas águas. O meu e o seu lugar não é no barco, é nas águas do Espírito. É na dependência, é quando nada mais importa a não ser a presença de Deus. E eu finalizo a minha palavra dizendo, irmãos, hoje Deus não está procurando quem quer. Hoje Ele está procurando quem precisa. É quem precisa. É quem está dizendo assim, eu preciso mudar. É quem está dizendo assim, eu preciso romper. Eu preciso viver algo novo. É quem está dizendo isso. Sabe por quê, irmãos? Enquanto for opcional, você não rompe. Enquanto for confortável para você, você não muda. É igual para sua família. Você está vivendo de qualquer jeito com a sua família. Você está desprezando. Você não está dedicando tempo. Você não está sendo fiel à sua família, aos seus filhos. Você está vivendo uma vida independente. Beleza. Experimenta perder a sua família. Daqui a pouco você perde a sua família. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai sair desse nível de querer. Você vai precisar. Você vai implorar. Você vai chorar. Então você vai esperar acontecer. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. E eu digo para você, meu irmão, não brinque com a presença de Deus. Não brinque. Sabe, a presença de Deus é como Davi diz: a minha alma tem sede de ti. A presença de Deus não é opcional. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de necessidade. Enquanto for uma opção, você não viverá um milagre. Mas quando se tornar uma necessidade, os céus se movem. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se coloque de pé. A equipe de louvor, por favor. Aleluia. O Senhor está nesse lugar. A presença do Senhor está nesse lugar. A presença do Senhor está nesse lugar. Você pode sentir a presença de Deus, irmãos. Eu não sei qual é o nível que você se encontra. Eu não sei se até aqui você tem vivido uma vida superficial. Se até aqui você tem negociado a presença, você tem negociado a família, você tem negociado e negligenciado a sua história. Mas o Senhor pode mudar. A sua história pode começar a mudar a partir de hoje. Não porque eu estou falando aqui, irmãos, porque a presença de Deus está aqui. E aonde há a presença de Deus, nesse lugar há liberdade, nesse lugar há cura, nesse lugar há transformação. Como eu falei, muitas pessoas aqui fugiam da transformação, fugiam do compromisso, fugiam do relacionamento, fugiam da responsabilidade, como foi com o Faraó, como foi com Saul, como foi com Simão, o mago, como foi com Judas Iscariotes, como foi com aquele jovem rico. Quando tinha que assumir a responsabilidade, eles fugiam, porque eles só queriam o benefício. Mas essa não é a nossa condição, essa não pode ser a nossa história. Nós precisamos ser como Bartimeu, que não existe obstáculo, que nada vai calar a nossa voz profética, nada vai calar a nossa boca, nada vai nos segurar, como foi com a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que estava determinada. Nós precisamos ter determinação como Jacó, que não soltou o anjo.
Jacó que lutou pela sua identidade, Jacó que lutou pela sua reputação, Jacó que lutou pela sua história. Sabe, homens e mulheres que não desistiram, como Davi, que mesmo sendo um homem falho, mas que sempre teve sede e fome da presença de Deus. Como aquela mulher que se humilhou em prol da cura da sua filha, como Ana que se derramou na presença de Deus. Ah, Jesus, nós queremos alcançar o teu favor, nós queremos, como Pedro, entrar no nível das águas. O barco é lugar de quem quer, mas as águas é lugar de quem precisa. E hoje nós vamos colocar os nossos pés sobre as águas, nós vamos viver um novo nível, uma nova história. Aleluia. Feche os seus olhos, comece a orar, peça para Deus, peça para o Senhor renovar a sua força, renovar a sua esperança. Aleluia. Adore, 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 adore. Aleluia. Não quero nada além de ti. É o que importa. És mais que tudo que sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu, és o tesouro. Deixa o Espírito de Deus mover. Deixa o Espírito de Deus mover. Espírito Santo de Deus. Quero É quando nada mais importa. Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Obrigado, Jesus. Queridos, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração com os olhos fechados. Repita a oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu entendi a mensagem. Eu não somente quero, mas eu preciso da tua presença. Eu anseio pela tua presença. Muda a minha história, muda a minha família, muda o meu coração. Eu preciso de ti, desesperadamente. Eu preciso de ti. Nessa manhã eu declaro que tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, com os olhos fechados. Eu quero dizer que essa foi a oração mais importante que você fez na sua vida. Se você fez essa oração com fé, se você fez essa oração com fé, pela primeira vez, e você está convidando o Senhor para fazer parte da sua história, levante a sua mão que eu quero orar por você, que eu vou orar por sua vida. Aleluia. Amém. O Senhor te abençoe, querido. O Senhor te abençoe aqui. Amém. O Senhor te abençoe. Glória a Deus.
Amém. O Senhor te abençoe. Quem levantou a mão aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou descer aqui agora. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, aqui embaixo. Eu vou descer aqui, ó, que eu vou orar por você. Se alguém te convidou, pode vir junto. Aleluia. Pode vir junto. Isso. Chega pra cá um pouquinho, meu amigo. Aqui. És o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais. Vocês estão ganhando uma grande família. Nós escrevemos aquele recado ali para vocês, ó. Está escrito ali, ó. Sejam bem-vindos à família de Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte, porque é a festa do céu, a festa do céu.